Unidade 1. Produção, circulação e trabalho. Aula 3.2. Conteúdo: Revolução Francesa 2. Habilidade: analisar a era napoleônica e a organização social da França no pós-revolução. Muito bem. A primeira aula de hoje da noite, como vocês viram com o professor Amaury, falou sobre o processo que desencadeou toda a chamada Revolução Francesa, que foi uma revolução que basicamente teve início lá na França, no final ali do século XVIII, para ser mais específico ali, a partir de 1789. E agora, nesse segundo momento, nós vamos aprofundar algumas questões relacionadas à própria Revolução e também enfatizar o que foi a chamada Era Napoleônica. Para a gente iniciar, eu trouxe para vocês aí uma imagem do Napoleão Bonaparte, para a gente poder saber quem foi esse personagem histórico, o que ele representou e o que foi a chamada Era Napoleônica. Então, é a partir dessa imagem que vamos fazer uma análise e interpretar algumas questões que serão desenvolvidas nessa segunda aula da noite, tá? Ele nasceu na Córcega, que é uma região ali que fica próximo à Itália, no ano de 1769, ou seja, alguns anos antes de começar o próprio processo revolucionário. Ainda muito jovem, com apenas 10 anos de idade, o seu pai enviou ele à França para estudar em uma escola militar. E ele acabou fazendo carreira dentro dessa instituição. Ele acabou tornando-se general mais adiante e assumiu essa responsabilidade de conduzir a França no período posterior à Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução ela durou aproximadamente 10 anos. Ela foi ali de 1789 até 1799. Quer dizer que foi um processo gradativo que se estendeu praticamente por uma década. E para a gente conhecer um pouco mais desse personagem histórico, para a gente saber quem foi Napoleão, eu trouxe para vocês um pequeno vídeo para a gente assistir junto aí, e depois eu retorno para entrarmos de cabeça nesse personagem. Então vamos lá. Algum problema? Sim, senhor. Acabamos de romper com os inimigos. Conserte passando cola. Você não sabe que é proibido começar uma batalha sem a minha permissão? Pois sim, senhor. Falamos aos inimigos, mas não quiseram nos ouvir. Pior para eles. Agora vamos ver quem é Napoleão Bonaparte. Como vamos? 2-0 para a Inglaterra. Bom, é que foram auxiliados pelos austríacos. Esta não é nenhuma boa desculpa, caro coronel. Deveria ter defendido a sua posição. Bom, senhor, eu fiz o que o senhor teria feito no meu lugar. Covarde. Pois não sabe que o primeiro dever de todo soldado é morrer pela pátria? Bom, e por que não dizemos para que o inimigo morra pela sua? Não tem nexo. De qualquer maneira, você sabe que para ser enterrado com honras militares, em que condições deve estar um soldado? Em condições de defunto, senhor. Coronel, vá buscar o pelotão de fuzilamento. Sim, senhor. E diga-lhes que tem a bondade de fuzilá-lo. Nesse instante, senhor. Não, senhor, por favor, perdão. Ouça, eu juro que da próxima vez morrerei com a cara ao sol, senhor. E por que nesta ocasião não morreu com a cara ao sol? Porque era noite. Digo... Coronel. Sim, senhor. Se eu soubesse que para esta missão eu estava mandando um imbecil, eu mesmo teria ido. Um outro problema, senhor. Qual? Acaba de chegar Sua Majestade, a Imperatriz Josefina. Josefina.
Imperatriz Josefina em pleno campo de batalha. Não percebeu a imprudência que isto significa? Eu sei, mas não ficou contente em me ver, Napo? Quantas vezes tenho que dizer para não me chamar de Napo? Me chamo Napoleão. Ai, sim, eu sei, mas você mesmo disse que quando estou presente você fica sem o leão. Mas é uma intimidade que não tem motivos para andar divulgando. Ah, não se irrite, bebezão. Não me chame de bebezão. Muito bem, estamos de volta e depois desse vídeo, claro que a gente acabou satirizando um pouco a história do Napoleão, mas basicamente, né, a sua postura como general militar, né, naquela época foi muito importante para que ele conduzisse o processo pós-revolucionário. Ali também podemos perceber que ele tinha uma imperatriz, né, a Imperatriz Josefina, e a história também tem dessas coisas. Nós utilizamos várias ferramentas para poder realmente evidenciar este processo. A Revolução Francesa em si, eu já tinha recuperado isso para vocês, né, que foi do intervalo, né, de aproximadamente 10 anos, e ela acabou aparecendo ali a oportunidade perfeita, né, para o Napoleão alcançar o seu maior objetivo, depois que ele tornou-se general, aos 27 anos de idade, saindo vitorioso em várias batalhas, tanto na Itália quanto na Áustria. No vídeo, né, apesar de ser um vídeo que satiriza a história do Napoleão, vocês puderam perceber que ele toca no assunto da batalha contra os austríacos. Isso também é muito importante para a gente também começar a aprender a história de uma maneira divertida e sair um pouco dessa questão metódica. Isso aí realmente é interessante e importante. Logo no início do século XIX, para ser mais preciso, a partir de 1804, Napoleão foi finalmente coroado imperador. Na verdade, depois eu vou mostrar para vocês uma imagem que eu também trouxe, ele acaba tomando a coroa das mãos do Papa e se autocoroando, né, numa clara demonstração de poder, né, que ele acaba, de certa forma, fazendo esse gesto e que tornou-se um gesto praticamente imortalizado na história. Ele tinha a pretensão com isso de expandir os domínios franceses na Europa e derrotar os ingleses. Tanto é que depois, inclusive, eles vão implementar o chamado bloqueio continental, que também nós veremos mais adiante. Esse bloqueio tinha o objetivo de enfraquecer economicamente a Grã-Bretanha, porque ela estava ali naquele período no auge, ali no olho do furacão, com um crescimento, eu diria que industrial e comercial muito grande. Então essa competitividade acabava incomodando a França e em particular o Napoleão. Por isso que foi instituído esse bloqueio com o objetivo de enfraquecer basicamente a questão econômica e industrial inglesa. Logo a seguir, eu trago para vocês a imagem que eu prometi, que foi justamente ali no ano de 1804, quando o Napoleão acaba se autocoroando. Ele vai exercer um período relativamente longo, ele vai ficar até meados ali de 1815 no poder, praticamente mais de uma década. Em 1812, um pouco antes dele sair do poder, ele acabou atacando a Rússia. Ele tinha uma política bélica, uma política militar de implementar esses ataques visando conquistar mais territórios. Outros confrontos também acabaram acontecendo. Ele acabou saindo depois da cidade de Moscou, ele não alcançou êxito naquele primeiro momento, e ele depois foi derrotado, novamente e foi obrigado a se exilar. Ele acabou se exilando do poder, ele se exilou na ilha de Elba e fugiu depois dessa região em 1815 e retornou à França com todo o seu exército, iniciando o chamado governo dos 100 dias. Nessa época já estava no final praticamente do seu governo, e depois a gente vai ter outro fato significativo dentro do processo historiográfico, que é o chamado Congresso de Viena, onde ele vai realmente se afastar de vez.
Após ele ser derrotado novamente pelos ingleses, na chamada Batalha de Waterloo, prestem bem atenção nesse nome, tá? Por favor, por gentileza, depois eu vou dizer por quê. E ele é enviado para outro exílio, né, dessa vez de forma compulsória, para a ilha de Santa Helena, local onde ele acabou falecendo em 1821, no dia 5 de maio. Na verdade, depois que ele foi exilado, ele morreu ainda jovem, e basicamente acaba esse domínio que foi conhecido no processo historiográfico como a Era Napoleônica. E agora, para a gente entender um pouco mais desse personagem e da sua própria personalidade, eu trouxe para vocês algumas frases, né, que ele costumava dizer e citar. Uma delas diz o seguinte: uma sociedade sem religião é como um navio sem bússola, porque ele tinha uma ligação com a Igreja Católica, por isso que ele professava esse tipo de fé. Outra frase que é atribuída a ele é: o amor pela pátria é a primeira qualidade do homem civilizado. Ele era um estadista e um nacionalista também, por isso que ele tinha um amor tão grande à pátria. E a terceira frase, também atribuída a ele: do sublime ao ridículo é apenas um passo. Ou seja, o ser humano ora está por cima, ora está por baixo. A vida é uma eterna gangorra. Mais 3 frases para a gente ir para a nossa DL de hoje. Guardem bem essas frases. Minha grandeza não consiste em nunca ter caído, mas em levantar-se sempre. Apesar dele ter perdido várias batalhas, como eu falei para vocês, para russos em particular, para ingleses, ele acabava sempre tentando se reerguer. O único inimigo que temo é a natureza. Eu acho que ele provavelmente formulou essa frase quando ele invadiu a Rússia. O inverno de Moscou é muito rigoroso e ele deve ter aprendido a lição. Coisa que o Hitler mais adiante não aprendeu e acabou não observando essas dicas que são deixadas pela história ao longo do tempo. E a última frase: o momento mais perigoso chega com a vitória. Muitas vezes a gente na vida acaba empreendendo determinadas coisas, determinados atos, em determinadas circunstâncias, e a gente acaba, de certa forma, relaxando quando consegue os objetivos. E é isso que nós não queremos aqui, tá? Que todo mundo consiga seus objetivos e continue sempre estudando e conquistando o sucesso. Então vamos agora, para esse segundo momento, fazendo e aprendendo mais um pouco. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu vou deixar uma pergunta bem simples para vocês, mas que requer atenção, tá bom? A pergunta é a seguinte: em que país Napoleão se estabeleceu? Ele se estabeleceu na Itália, na Alemanha, na França ou na Espanha? Tá? Vocês vão ter alguns minutinhos aí para se reunir com os professores presenciais e com seus colegas, e na volta, na nossa interatividade, vocês vão responder essa questão. E tem outra questão, vocês também, como vão ter 10 minutos, são perguntas ali relativamente diretas, mais objetivas, vocês também poderão responder em grupo, tá? Fique à vontade, não tem problema. O Império chegou ao fim após uma derrota em uma batalha. O Império Francês, tá bom? Que batalha foi essa? Lembre-se que durante a aula eu alertei vocês, tá? Letra A Batalha de Venlo. Letra B, a Batalha de Waterloo. Letra C, a Batalha de Scheldren. Ou letra D, a Batalha Napolitana. Portanto, vocês ficarão com essas 2 atividades. A primeira pergunta foi a seguinte, em que país Napoleão se estabeleceu? Ora, nós na aula de ontem e na aula de hoje reforçamos a questão da Revolução Francesa. Então, Napoleão acabou tornando-se imperador na França. Então, a resposta correta, a letra C. Tá? Parabéns para quem acertou. E na segunda questão da DL da noite, podemos dizer que também ela está aí relacionada com o nosso desafio do dia, diz o seguinte: o Império chegou ao fim. Obviamente, a questão refere-se ao final do Império Francês, naquela época conduzido pelo próprio Napoleão Bonaparte.
após uma derrota em uma batalha, que eu lembrei para vocês durante a aula, então não tem desculpa, tá? Que batalha foi essa? Para quem também respondeu a letra B, a Batalha de Waterloo, tá? Meus parabéns, realmente é a resposta correta. Mais uma vez, parabéns a todas as turmas e aos professores presenciais e aos alunos pelas respostas. Então vamos agora aprender a aprender um pouco mais. Muito bem, já estamos de volta para o nosso segundo momento da aula desta noite, desta segunda aula. E pelo chat público eu percebi que algumas pessoas gostaram da dinâmica, das interações, do vídeo que nós vimos durante o primeiro momento da aula. Então eu separei novamente um segundo vídeo, que é a continuação daquele primeiro, para nós continuarmos compreendendo este processo, mas de uma maneira muito divertida. Afinal, a história pode ser repassada também dessa forma. Então vamos lá. Viu só? Quem te irrita são os ingleses e você desconta em mim. Ouça, por que não esquece um pouco esta guerra? E não vamos passear um pouco na Costa Sul, hein? Tinha que ser mulher. Ah, sim. Embora algumas vezes tenha desejado ser homem. E você, não? Não, mas... Coronel, Sim, senhor. o que eu vi? Esta é uma pergunta que não se faz. Digo, nós saímos atacando na frente dos ingleses Bravo! e fizemos eles correrem. Bravíssimo! Mais um pouquinho e eles nos alcançam. É claro que fugimos, né? Quer dizer que perdemos de novo? Bem, sim, mas sabe, com essas guerras ganhamos muita experiência. Os nossos soldados estão com pique Napoleão. Coronel, Sim, senhor. não tem vergonha? Quem me dera estar frente a frente com os generais inimigos. Pois aí estão eles. Good evening, my dear Napoleão. Eu sou o general Wellington do exército inglês. Eu sou o general Blücher, do exército austríaco. Este remate de cabeça foi melhor do que o do careca. My dear Napoleão, o exército inglês ganhou a guerra. Isn't that so, Blücher? Ja! E o exército francês já perdeu. Is that so, Blücher? Ja! Isso é verdade? Ja! Sim, senhor, fomos derrotados na Batalha de Waterloo. Onde fica Waterloo? Virando à direita? Não, mas... A propósito, eram vocês mesmos que estavam no campo de batalha ou não? Ja! Precisamos de muita força de vontade. E ele teve muita força de gordeza? Ja! Ei, Blücher, mas eu cheguei com os reforços. Is that so, Blücher? Ja! Você pode ter chegado com reforços, mas vocês por acaso não tiveram alguns feridos? Muitos mortos? Não, um pouquinho. Is that so, Blücher? Ja! Take it easy, my dear Napoleão. Você sabe quantas cabeças tem? Bem, fora o Napo. Não me chame de Napo. Mas... E depois isso de estatura é o que menos importa, sabe? Não... Diga-me, o que aconteceria se a minha cabeça chegasse a essa altura? Ficaria com os pés pendurados. Sem dúvida, no campo de batalha havia um cadáver muito parecido com você. Um cadáver? Ja! Por um momento pensamos que era você. Não era um de casaco azul e chapéu alto? Nein. Não era eu. Esse vídeo evidenciou o que nós tínhamos discutido no momento anterior e ratifica até o próprio exercício, que é justamente a questão da batalha ali de Waterloo, onde o Napoleão acabou perdendo a guerra ali para os ingleses.
Então, a gente acabou aprendendo de uma maneira divertida e isso é importante, né? A gente poder, né, assimilar a história de uma maneira mais descontraída, né, sem aquelas pressões. A gente acaba, de certa forma, absorvendo esses conhecimentos, né, mas também sem estresse, sem muitas pressões. Isso é importante. Vamos falar um pouquinho das relações de poder que foram estabelecidas agora dentro desse processo. No vídeo vocês puderam perceber que apareceram, né, dois generais, um general austríaco e outro general, um general inglês. Essas relações, entre esses países, entre a Áustria, a França e a Inglaterra, são caracterizadas na história como as chamadas relações de poder. O poder, na realidade, ele era exercido, né, quase que exclusivamente por Napoleão, naquela época, como um líder, né, do exército militar francês, e por outros militares e por algumas outras classes dominantes da época também, que reorganizaram, né, de certa forma, a questão da política francesa, né? Na verdade, houve dois processos distintos. Um processo de organização promovido pelos militares e um processo de desorganização, né, por algumas classes. Algumas classes ali que dentro da hierarquia, dentro, né, da divisão social, estavam necessariamente abaixo dos militares, né? Esses eram, né, na verdade, os civis que não tinham controle da situação. O controle estava na mão ali do próprio Napoleão, que era um militar de carreira. O consulado, ele foi primeiramente triplo, depois uno, né? O consulado, guardado as devidas proporções, ele vai ter um papel semelhante a que os consulados exercem em vários países. Um exemplo, aqui no Amazonas, onde nós estamos, existem vários consulados, né, que tratam de assuntos internacionais, de países que têm interesse aqui com relações comerciais, relações econômicas. Então, quando vocês ouvirem falar na palavra consulado, basicamente é sobre isso que trata-se, né? Gradativamente, esse domínio da política francesa foi culminando com a questão do império. Também, como eu falei para vocês anteriormente, esse império ele vai se consolidar no ano de 1804, quando Napoleão ele passa a ser efetivamente coroado imperador. A partir daí, ele começa a desenvolver uma série de ações econômicas visando o fortalecimento do império. Essas ações econômicas seria, teoricamente, para resolver a crise que assolava o país naquela época. Para tentar diminuir essas tensões, o Napoleão acabou criando o Banco da França e acabou também criando uma nova moeda, né, denominada de franco, além de intensificar as chamadas obras públicas para tentar estimular o processo de industrialização. Lembram-se que na aula da Revolução ali industrial, o primeiro país ali, o país pioneiro que saiu na frente nesse sentido, foi a Inglaterra. Então a França queria, de certa forma, durante o período napoleônico, tentar ultrapassar os ingleses nesse processo de produção industrial. E em 1804 foi publicado, né, nesse mesmo ano, quando ele assumiu como imperador, o chamado Código Napoleônico, que foi um código de leis que procurava dar um amparo legal à ideologia liberal revolucionária. Ou seja, né, de certa forma, ele cria uma lei para amparar o seu modo de governo. Isso também é uma estratégia política que acabou culminando numa reforma educacional. Em relação à política externa, ou seja, a maneira como ele via e queria projetar a França além de suas fronteiras, né, para outros países, em particular para a Europa, ele encontrou na própria Inglaterra a principal rival, justamente por causa desse processo de industrialização forte e acelerado que os ingleses vinham promovendo desde a metade do século XVIII em diante, né, para ser mais específico, a partir de 1750 em diante. No ano de 1806 foi um ano emblemático. Por que emblemático, né? O termo emblemático nesse sentido é importante, tá, gente? Foi o ano que o Napoleão resolveu decretar o bloqueio continental aos ingleses. Ora, o que caracteriza esse bloqueio, o que é que isso significa?
O bloqueio continental é uma proibição dos países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Como o Napoleão tinha uma tropa muito grande, ali um exército muito forte, ele acabou pressionando vários outros países, inclusive Portugal mais na frente, tá? Quando a gente falar sobre esse processo da vinda da família real para cá, isso vocês vão se lembrar com certeza desse assunto. Então, o Napoleão acabou exercendo uma pressão muito forte desses países europeus para que não comercializassem com a Inglaterra, visando o enfraquecimento da Inglaterra, para que ela não pudesse vender, comercializar os seus produtos industrializados. Os países que eram contrários a esse processo, Napoleão acabou adotando duras represálias, aquelas nações que resistiram a essas determinações. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Rússia, que vivia na época uma situação econômica muito difícil e decidiu, de forma até contrariando Napoleão, reabrir os seus portos ao comércio inglês. Portanto, qual foi a primeira medida que Napoleão fez quando a Rússia descumpriu o acordo? Ele acabou invadindo a Rússia, mas teve dificuldades durante esse processo, principalmente de invasão, porque os russos eles acabaram vencendo o exército napoleônico. A gente vai ter, de certa forma, algumas dificuldades que foram encontradas pelo próprio exército francês, porque o clima na Rússia é um clima muito frio, e os soldados tiveram uma imensa dificuldade ali naquele ambiente hostil, um ambiente hostil para eles, que eram de fora da França ali. Com a abdicação de Napoleão, em 1814, esse termo abdicação significa renúncia. Ele acaba renunciando do cargo. E o consequente fim da chamada Era Napoleônica, lembre-se que ele subiu ali em 1804, fica até meados de 1814, então foi praticamente uma década ali comandando as ações na França. As potências que se envolveram nas guerras, que foram empreendidas por ele, começaram a se articular, de certa forma, a tentar dialogar entre si na capital da Áustria, lá em Viena. Esse fato, essa reunião, acabou sendo conhecido como o Congresso de Viena, para traçar rumos que a Europa poderia tomar a partir daquele momento, quando Napoleão sairia do poder e a Europa teria que traçar uma nova estratégia política de comando, de relações econômicas e também de relações comerciais. Essa articulação deu-se com o nome de Congresso de Viena, que ocorreu lá na cidade da Áustria. Lembrando que a Áustria foi um dos países opositores a Napoleão durante o processo onde ele era imperador na França, tanto a Áustria quanto a própria Inglaterra. É por isso que houve essa rivalidade muito forte e o bloqueio continental, na época, foi uma saída, uma alternativa encontrada por Napoleão para tentar, de certa forma, enfraquecer os ingleses, tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista econômico, de uma maneira geral. Mais adiante, eu trouxe para vocês uma imagem que representa o Congresso de Viena. Pode passar a próxima, diretor, por gentileza. Pronto, essa imagem é uma imagem emblemática que, se vocês perceberem, vão ter aí nobres, intelectuais, pessoas ligadas à corte, de uma maneira em geral, que trataram dos novos rumos da Europa a partir da saída de Napoleão do poder. Lembrando que ele saiu em 1814 e o Congresso de Viena aconteceu um ano depois, no ano de 1815. Depois desses esclarecimentos, vamos agora fazendo e aprendendo mais um pouco. Vamos lá. Muito bem, já estamos de volta e essa pergunta é uma pergunta direcionada para esse segundo momento que nós tivemos dessa segunda aula e eu espero que também vocês prestem novamente bastante atenção, porque não está difícil, é só raciocinar um pouco, mas é uma pergunta aberta. Eu não quero agora que vocês marquem X na letra A, B ou C, eu quero que vocês reúnam-se com seus colegas e com os professores presenciais e me dê, no nosso momento de interatividade,
uma resposta satisfatória para esse questionamento, tá? A pergunta é a seguinte: explique o que foi o bloqueio continental. Quais os objetivos dos franceses com tal medida? Quem prestou atenção na aula, eu tenho certeza que não terá dificuldade. Mas vamos ver o que realmente eu queria saber com esse questionamento, com essa pergunta que eu fiz para vocês. Foi o seguinte, né? Explique o que foi o bloqueio continental e quais os objetivos dos franceses com tal medida, né? Na realidade, o bloqueio continental ele vai se caracterizar, né, basicamente pela proibição da comercialização da maioria ali dos países europeus com a Inglaterra, né, imposição essa feita pela França. O Napoleão não queria concorrência, né, haja vista que os ingleses estavam, né, muito na frente da França por causa dos seus produtos industrializados. Então isso, de certa forma, ia frear o avanço da economia inglesa, essa medida. E os objetivos, né, basicamente, era o domínio de mercado, né, principalmente lá na Europa, e também a sua expansão, tanto econômica quanto territorial. Então, basicamente, foi isso que aconteceu naquele período. Fiquem com Deus, uma excelente noite, e amanhã nós estaremos de volta aqui com vocês. Até lá.